Pois, gente, a Tabata Amaral resolveu declarar apoio à candidatura do Guilherme Boulos e isso acabou gerando uma grande polêmica nas redes por motivos óbvios. Desde o voto dela na Previdência, ela se afastou da esquerda e conseguiu angariar um número bastante significativo em suas redes sociais de pessoas de direita, e a galera de direita e da direita liberal, né, se sentiram traídos. Ao que eu recomendo, eles se lembrem como é que a esquerda se sentiu quando ela votou a favor da reforma da Previdência, sendo a candidata do PDT. Enfim, o PDT tinha fechado questão contra aquela reforma, defendia uma outra reforma, né, aquela proposta do Mauro Benevides Filho, do Ciro Gomes, que era completamente diferente. Mas, enfim, a Tabata Amaral resolveu declarar apoio. Eu não sou parte dessas pessoas que diz assim, tem que recusar o apoio. Não, você aceita, você diz obrigado, mas também não valoriza muito. Quer ver uma diferença? No mesmo partido, mas uma posição bastante diferente, o Antônio Neto, que era o vice do Márcio França, fez um apoio ao Guilherme Boulos, aquele apoio que é apoio para valer, sabe? Que foi lá, que tirou foto com Boulos, que mostrou que está com Boulos. E o Antônio Neto, eu tive a honra de entrevistar, de conversar com ele aqui no meu canal do YouTube, não é? E ele me pareceu um cara com história de luta sindical, uma história de luta pela classe trabalhadora. E a postura dele diante do segundo turno foi uma postura que, essa sim, é uma postura que merece elogios. Né? A postura da Tabata não merece nem elogios, nem grandes críticas. Não é nem dizer que não quer o apoio, nem ficar achando que é uma sétima maravilha. Mas a carta ou mensagem que ela colocou no Twitter, que também está repercutindo, é interessante para a gente analisar. Ela escreve o seguinte: em tempos de grande polarização e ameaças autoritárias, é um alívio ver dois candidatos jovens e comprometidos com a democracia disputando o segundo turno em São Paulo. Dois candidatos comprometidos com a democracia. O rapaz Bruno Covas outro dia estava abraçando lá o Bolsonaro, né? O Dória, o padrinho político, que era o prefeito, né? Bruno Covas era o vice, fez o Bolsonaro, apoiou um homem que não tem nada a ver com democracia, né? Então, já. Mas tudo bem, vamos seguir. No primeiro turno, apoiei a candidatura de Marina Eleu, da Rede, ou seja, no primeiro turno ela não apoiou de novo a linha do partido. Né? Ela realmente não está no PDT, é só uma questão circunstancial. Né? Aliás, o fato dela ter apoiado a candidata da Rede me deixa com bastante segurança e eu previ que ela provavelmente iria para a Rede. Eu continuo com essa ideia de que eu acho que a Rede vai ser provavelmente o destino da Tabata Amaral, mas não tenho certeza ainda. Ela pode ir para o PPS também. Ela diz sobre a Marina Elou, mulher progressista que apresentou propostas focadas na melhoria de vida dos moradores das periferias. Engraçado, o Boulos tem muitas dessas também propostas. Né? Como uma deputada jovem progressista que luta pela transformação da nossa política, diz a Tabata, não me alinho inteiramente com nenhuma das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno. Por que será que ela não se alinha? Ela vai apoiar o Boulos, mas ela não se alinha tanto com o Boulos. Seria talvez porque o Boulos defende mudanças estruturais? Seria talvez porque o Boulos é contrário à perda de direitos da classe trabalhadora de uma forma mais veemente? Fica o questionamento, né? Continua Tabata. Só teremos uma cidade justa e desenvolvida quando colocarmos as periferias no centro da gestão municipal, com responsabilidade fiscal e uma gestão eficiente. Essa responsabilidade fiscal e gestão eficiente eu quero comentar. Essa história de responsabilidade fiscal, isso daí é código para um discurso liberal. Eu sempre disse isso para as pessoas. É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, não pode gastar muito além do que arrecada, endividar. Isso gera problemas no futuro se você for totalmente irresponsável. Mas quando se discute a responsabilidade fiscal, ela sempre tem um viés de limitar os gastos sociais, que na verdade são investimentos sociais. Não é? E ninguém fala em responsabilidade fiscal quando é para salvar banco, não é? Quando é para salvar a indústria automobilística.
toda vez que tem assim um grande investimento necessário para salvar o grande capital, a responsabilidade fiscal não aparece na boca dos liberais, né? Engraçado isso. Mas segue a Tabata. Por isso, o meu posicionamento será sobretudo contra aquilo que não me representa. E aí ela escolheu o alvo, né, que é o vice do Covas. Ela diz: o vice-candidato de Bruno Covas, Ricardo Nunes, é acusado de violência contra a mulher, suspeita de corrupção e com histórico de homofobia. É a antítese de tudo que eu acredito. Não podemos legitimar no poder alguém que não respeita direitos humanos fundamentais e demonstra não ter comprometimento com a ética. Isso, para mim, é inegociável. Ou seja, o Bruno Covas é ser o candidato do Dória, o Bruno Covas ficar abraçando o Bolsonaro, né? Ter participado do Bolsodória, isso aí não tem problema nenhum. Né? Mas o vice que também é problemático, aí eu concordo com ela, mas existem outras coisas problemáticas. Engraçado como ela escolhe, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Por fim, ela diz: por outro lado, é fundamental que a postura aberta ao diálogo, especialmente com quem pensa diferente, que o PSOL vem demonstrando na campanha, se mantenha. Mais do que nunca, precisamos de pontes e não de muros. Vivi na pele as consequências da desigualdade, por isso mesmo, espero que, caso Boulos e Erundina sejam eleitos, compreendam que só conseguiremos promover oportunidades iguais para todos com a participação de diversos setores da sociedade. Olha só o que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo que o diálogo tem que se manter, tem que ter participação de todos os setores. Ela está falando para Boulos e Erundina não hostilizarem os interesses dos setores empresariais. Interessante quando você decodifica a mensagem, né? E eu tenho uma postura seguinte: se o setor empresarial quiser participar da economia para ajudar a desenvolver, ótimo. Enquanto temos a economia capitalista, não tem jeito. Agora, quando o setor empresarial está defendendo interesses contraditórios aos da classe trabalhadora, eu não vou ouvir prioritariamente os setores empresariais. Eu tenho lado. Entende? Eu tenho lado. Não é para ter oportunidades iguais para os cidadãos, não pode tratar igualmente quem tem o poder, o grande capital, que tem o poder inclusive sobre o espaço de trabalho, que define o que vai ser produzido, como vai ser produzido, e que normalmente paga salários baixíssimos para a classe trabalhadora e busca em todos os momentos desconstruir os sindicatos. A maioria desse setor é um setor que é hostil às nossas pautas. E nós temos que contrariar seus interesses, sim, quando os seus interesses envolvem precarização do trabalho, não garantir saúde do trabalhador. A Tabata, aí uma coisa que eu acho que é interessante para refletir, ela vem de uma formação lá dos democratas dos Estados Unidos que acreditam nessa coisa assim de conciliar os interesses do grande capital, do setor empresarial e os interesses da classe trabalhadora. Essa é uma visão que ela está equivocada na base, porque na nossa sociedade os interesses do grande capital sempre estão no polo dominante. E eles estão se manifestando continuamente através de renúncia fiscal, através de subsídios, através de uma série de políticas que favorecem eles. Um governo progressista de verdade, de esquerda de verdade, é aquele governo que reconhece a necessidade dos diversos setores, mas quando confrontado numa situação de ter que ter prioridades, de ter que realizar escolhas, escolhe pelas comunidades dominadas, escolhe a classe trabalhadora, escolhe priorizar os mais pobres, priorizar aqueles que têm menos poder. Você fala de desigualdade, a desigualdade na nossa sociedade não é só uma desigualdade de riqueza, é uma desigualdade de poder. E são os setores empresariais que concentram poder e que buscam, de diversas formas, limitar o poder da classe trabalhadora e a capacidade dela de se organizar e de lutar por direitos
fundamentais. Enfim, eu acho que valia a pena fazer esse comentário, fazendo análise da fala pública da Tabata. Mas repito o que eu disse no início do vídeo. Não é para ficar dizendo que não aceita apoio, é simplesmente reconhecer que se trata de um apoio crítico que ela deu, e que é crítico porque ela não compactua com muitos aspectos da ideologia mais à esquerda, mais definitivamente à esquerda, né, trabalhista, pró-classe trabalhadora, que o Boulos e a Luísa Erundina representam. Ela representa, na verdade, o que eu chamaria de uma centro-direita liberal identitária, que abraça as pautas identitárias. Você vê que ela pesou a mão nessas pautas, mas que não abraça com tanta intensidade ou com tanta importância as pautas trabalhistas, as pautas da classe trabalhadora. Por isso que ela pôde votar a favor de uma reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Isso não é uma opinião, vale dizer. Porque a maioria das pessoas mais pobres tem expectativa de vida inferior a 73 anos. E teriam que trabalhar, a maioria deles, com essa reforma, já que tem 8 anos, em média, de não contribuição, teriam que trabalhar até os 73 anos para ter aposentadoria. Se a maioria não vive até 73 anos, a maioria, com essa reforma da Previdência que foi aprovada com o voto dela, não terá aposentadoria. Então, quando você vota a favor para acabar com a aposentadoria da maioria dos mais pobres, você demonstra não ter esse compromisso com a pauta da classe trabalhadora. Você, na balança, coloca mais a importância na responsabilidade fiscal do que nos interesses da classe trabalhadora. Quando uma outra pessoa poderia dizer, não, vamos ter responsabilidade fiscal, vamos cortar a renúncia fiscal para os bancos, para as grandes empresas, mas vamos manter os benefícios previdenciários da classe trabalhadora, vamos até, em alguns casos, dos mais pobres, vamos expandir esses benefícios. Mas vamos cortar em outras áreas. Vamos arrecadar mais tributando dividendos empresariais, vamos auditar a dívida pública. Não é ser contra a responsabilidade fiscal, é ser contra a responsabilidade fiscal que vê apenas nos cortes para a classe trabalhadora sua viabilidade. A viabilidade pode vir de uma outra forma. E era o comentário que eu tinha para fazer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador do canal ou membro. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê num vídeo em breve. Um abração e até lá.